Graças a Deus, neste momento, estamos entrando no ar para levar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os amados irmãos que neste momento estão nos assistindo pelo Facebook. Que o Senhor nessa noite esteja o abençoando, os amados irmãos, que as bênçãos do nosso Deus, ela vem estar entrando no seu lar, no seu coração, na sua vida, transformando, e mudando todos os nossos sentimentos de culpa, mas adorando o Senhor, porque um dia Ele nos libertou e nos deu o direito de sermos adorador do grande Deus. Esse Deus que tudo pode, esse Deus que, na verdade, Ele está com as suas mãos estendida a nossas vidas para nos abençoar e nos fortalecer e nos encher do seu amor e da sua graça. Eu quero realmente falar para os amados irmãos, os ouvintes que nesse momento também nos acompanham, porque muitas vezes, não somente os irmãos, mas tem outros ouvintes que nos acompanham através do Facebook, que nessa noite o Senhor pode falar com você através da sua palavra santa e gloriosa. Porque é a palavra de Deus que fala conosco quando nós damos ouvido, o Senhor trabalha e muda toda a nossa situação. Amados, querido e ouvinte da palavra de Deus, nessa noite eu quero, junto com os ouvintes, estar orando ao nosso Senhor e Salvador Jesus, o Deus que um dia se humanizou em carne e veio a este planeta para nos dar o direito de vida eterna e nos conquistar o nosso coração para podermos entrar na sua presença e também ter o direito de vida eterna. Porque a vida eterna é somente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele deu a sua vida para nos remir e nos resgatar da lei do pecado e da maldição. Neste momento, você que está aí nos assistindo, curve a sua cabeça agora e oramos ao nosso Deus, pedindo que o Senhor venha nos abençoar neste grandioso culto, um culto de bênção, um culto de vitória, um culto de prosperidade para aqueles que creem na palavra santa e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso e adorado Jesus, nesse momento, Senhor, nesta hora, meu Deus, aqui eu me ponho perante o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para assim, meu Deus, agradecer por esse momento, por esta hora, porque nós, meu Deus, precisamos muito do Senhor. Meu Deus querido, esperamos do nosso Deus nessa noite, que o Senhor esteja nos abençoando e também os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento agora, também seja alcançado pelas suas mãos gloriosas e poderosas. Senhor, meu Deus, abençoe, Senhor, todos os irmãos, onde eles estejam, lá em Campo Grande, os irmãos nos seus lar, aqui mesmo em Ribeirão Pires, São Paulo, Mauá, em toda essa região que está nos acompanhando e também aqueles que estejam longe, meu Deus, que ele seja alcançado no nome glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, o Deus justo e fiel e verdadeiro. Nessa noite, amado, nós vamos estar fazendo uma leitura na palavra de Deus, que se encontra no livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Nós vamos ler no capítulo 24 e no versículo 13 para a nossa meditação nesta noite. Nesse momento, eu quero agradecer a Deus e que os irmãos não percam nenhum momento, porque nós falamos do grande amor do nosso Deus, da sua palavra. Enfim, quando você crê na palavra de Deus, algo acontecerá na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu lhe convido neste momento agora, Lucas 24 e o versículo 13. O texto da leitura nos diz: os dois discípulos no caminho de Emaú. Amém? Louvado seja Deus. Quero mandar a paz para os amados irmãos que nos assistem agora
também quero mandar a paz para aqueles que também nos assistem de outros lugares, até mesmo de outros estados, né? Que Deus o abençoe, todos eles, porque grande é o poder do nosso Deus. O nosso Deus, Ele está em todos os lugares, como diz a Bíblia, que Ele enche os céus e a terra ao mesmo tempo. O nosso Deus é onipresente, onisciente. Deus está em todos os lugares. Mas nessa noite, Ele, de preferência, Ele quer estar no seu coração. Ele quer estar no seu lar, quer estar na sua vida, quer estar na sua família, para ajudar você nessa noite e que nós alcançamos do Senhor a sua bênção e sejamos vitoriosos, né, pela presença do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite eu quero ler junto com os amados, que diz assim a palavra de Deus: eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaú, e ia falando entre si de tudo quanto que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com ele. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Ele lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, troco entre vós, e por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleópas, e disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhe perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo, e como os principados dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Amados irmãos, nesse momento, nós estamos diante de uma tão grande palavra do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, aquele o qual o Senhor, se manifestou para nos trazer a vida eterna. A vida eterna é algo muito importante para o homem quando ele para meditar, ele procura entender a vontade do nosso Deus, o nosso Pai, o Deus de todo poder e maravilha, o Deus que pode todas as coisas. Quero dizer para você, nesta noite, meu amado irmão, irmã e ouvinte da palavra de Deus, que não se atemorize, mas creia no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele sabe e conhece todas as coisas. Esse Deus, o qual nós pregamos e anunciamos, Jesus Cristo ressuscitado, aquele que na verdade foi entregue aos malfeitores, mas sendo morto, sendo crucificado, levado à sepultura, ao terceiro dia, ele ressuscitou entre os mortos, para assim cumprir com a palavra que foi profetizado. Ele mesmo profetizou e disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria entre os mortos. E nós vemos, segundo a sua palavra, amado, nesse texto que aqui nós estamos meditando, estamos falando, onde foi lido a palavra do Senhor Jesus Cristo, um Deus que tem toda a autoridade sobre a morte, porque a Bíblia nos diz que Ele
sendo crucificado, foi levado à sepultura, ao terceiro dia ele ressuscitou entre os mortos e também apareceu aos seus discípulos e aos mais seguidores que os seguia, para que realmente se cumprisse do que estava escrito dele, sua palavra, falaram do seu nome, do seu poder e da sua autoridade. Mas, amado, como a Bíblia, ela nos diz, que ele se entregou pelos nossos pecados, porque na verdade a Bíblia nos mostra que a culpa, que estava sobre ele, esta culpa era nossa, mas Jesus, ele se colocou no nosso lugar para nos remir, para nos tornar outra vez a sermos os seus adoradores, porque nós estávamos distantes. Amados irmãos, eu quero dizer nesta noite para os amados ouvintes da sua palavra, que o Senhor, na noite em que foi traído, a Bíblia diz que ele tomou o pão e dando graça, e disse: comei, deste pão, porque este é o meu corpo que é partido por vós. Amado, o Senhor se entregou para que nós viéssemos a ter vida, uma vida na presença do Senhor Jesus Cristo, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que somente os filhos de Deus realmente têm essa certeza, essa esperança de um dia estar reinando com o Senhor, aonde ele nos prometeu, como ele disse em suas palavras, no capítulo 14, no Evangelho de João, como ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Então, amado, quero dizer nessa noite para os amados irmãos, que na casa do nosso Deus há muitas moradas, para aqueles que não se assustam mais, para os que estão atentos à palavra de Deus, aguardando este momento da redenção, o qual o Senhor prometeu que ele viria buscar um povo, buscar uma igreja temente ao seu nome. Por isso, amado, ele foi crucificado, foi sepultado, e ao terceiro dia ele ressurgiu, como aqui nos mostra na palavra de Deus, como esses dois discípulos no caminho de Emaú, quando eles iam comentando a respeito do acontecimento que aconteceu ali em Jerusalém. Jerusalém, a cidade do qual a cidade do grande Deus, uma cidade que houve muitos conflitos e até hoje existe por causa das profecias, enfim, por causa da palavra de Deus e do seu seguidor, que ainda espera, na verdade, o momento e a redenção para que o Senhor se manifeste para buscar a sua igreja, o seu povo. Como disse aqui na palavra de Deus, e eis que no caminho, no mesmo dia, ia dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, 60 estados, cujo nome era Emaú. Aquela cidade ali se chamava Emaú. Ali os dois discípulos, os seguidores de Cristo, iam caminhando aquele caminho, estava comentando, falando a respeito do acontecimento que aconteceu ali naquele lugar. E por isso o Senhor, como ele prometeu, e ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor prometeu, e logo assim que ele ressuscitou dos mortos, ele apareceu aos seus discípulos, também apareceu às irmãs, com Maria e a outra Maria que era sua mãe, e também a outra Maria, o qual era seguidora de Jesus Cristo. Amados irmãos, querido, quero nesta noite lhe fazer um apelo.
para que você não venha deixar de servir a esse Deus por causa dos momentos, das dificuldades, mas continue crendo no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele virá cumprir com a sua palavra, com a sua promessa. Deus prometeu e Ele vai cumprir com a sua palavra santa, gloriosa e verdadeira, né? Porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amado, ninguém consegue chegar ao céu se a gente não crê que realmente Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, Ele é a vida eterna, porque Ele se colocou, Ele se prontificou como o Deus Todo-Poderoso. Nós vemos lá no livro Apocalipse, como diz no capítulo 1, versículo 8, que ele disse: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro. O Senhor é tudo nas nossas vidas. Por isso, amados, nós devemos sempre estar crendo na palavra do nosso Deus, o Senhor, o libertador, o Santo de Israel, aquele que se manifestou em carne para nos dar o direito de vida eterna. Deus, se manifestando em carne, vê este mundo para nos remir de todo o pecado. A Bíblia diz, amado, que, como diz no livro de Isaías 53, que ele foi como a ovelha muda, né, para o matador, não abriu a sua boca. Nós vemos aqui a palavra de Deus, quando realmente Jesus ele foi entregue na mão dos malfeitores, o quanto ele sofreu e passou para nos dar o direito de vida eterna. Como diz a Bíblia, no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, aquele o qual estava no seio do Pai, aquele que estava nos atributos do nosso Deus, para ser morto antes da fundação do mundo. Mas o Senhor, Ele viu a grande necessidade do seu povo, da sua igreja. Por isso, amado, como diz a Bíblia, que o Senhor veio para dar vista aos cegos, Ele veio para ressuscitar os mortos, Ele veio para libertar os cativos e oprimidos do inimigo. Por isso, nessa noite, eu estou aqui falando desta grandeza, da sua palavra, do seu amor, do teu evangelho santo e glorioso, porque é muito importante. Nós vemos que os dois discípulos, eles iam falando entre si, de tudo aquilo que havia sucedido. Eles estavam comentando. Você viu o que aconteceu? Jesus, que na verdade nós estava crendo que ele viria para libertar Israel, mas foi morto. E agora o que vamos fazer? Amados, o homem ele tem que confiar na palavra de Deus, ele tem que confiar no Evangelho Santo do Senhor. Por isso eu disse que ele seria entregue aos malfeitores, seria morto, mas ao terceiro dia ele ia ressuscitar entre os mortos. E essa palavra ela se cumpre, porque Deus é fiel e justo, para cumprir com o seu Evangelho santo e glorioso. Por isso, amado, devemos nessa noite dar todo o crédito à palavra do Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque eles iam comentando a respeito desse acontecimento, mas eles não esperariam que Jesus ia se apresentar a eles naquele momento. E diz aqui a palavra de Deus: mas os olhos deles estavam como que fechado, para que o não conhecesse. Você veja que há momentos que muitas vezes Deus deixa que os nossos olhos fiquem fechados, mas nessa noite o Senhor quer abrir os nossos olhos mais e mais, para que nós venha compreender, entender a vontade do nosso Deus, o que Ele quer fazer no meio do seu povo. Amados, nós devemos confiar no Senhor, porque tudo o que acontece hoje no planeta Terra, isso está escrito, são profecias que foram profetizadas. E a Bíblia diz, amado, que a palavra de Deus, ela não pode voltar atrás. Ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras
A palavra de Deus, ela é justa, ela é fiel, ela é verdadeira. E a Bíblia diz que o Senhor vela para que ela se cumpra. A palavra de Deus tem que se cumprir. Tem que estar em dia aquilo que é necessário da vontade do nosso Deus. Então, assim como aconteceu, né, alguém o levou ele para assim observar aquele templo que foi construído por Salomão. Ele olhando, alguém levando ele, disse: não, eu derribarei esse templo e edificarei em 3 dias. Muitos que ouviram aquela palavra, eles ficaram assim preocupados, porque a Bíblia diz que foi levado 43 anos, né, para construir aquele templo. E ele disse: em 3 dias eu derrubarei e edificarei esse templo. Mas o próprio Jesus está falando do seu próprio templo, né, amado? Que ele ia morrer, mas ia ressuscitar ao 3º dia, para nos dar realmente a bênção e a vitória, né? Porque nós sabemos que o Senhor prometeu e Ele irá cumprir com a sua palavra santa e gloriosa. Por isso, meus amados irmãos, devemos crer na palavra do Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. E diz assim no versículo 17: e ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocava entre vós, e por que estáis triste? Jesus perguntou e disse: que palavras são essas que estão trocando entre vós? Por que vocês estão tristes? Amado, não é momento de nós ficar tristes, é momento de nós nos alegrarmos, porque está chegando o tempo, né? Está chegando o tempo para se cumprir as palavras das Escrituras, porque, amados, se essas palavras não se cumprem para nós, qual seria a nossa finalidade se a palavra de Deus ela não se cumpre? Então eu quero dizer para os amados irmãos nesta noite, vamos ficar atentos, porque pode em qualquer momento o nosso Deus se manifestar, e nós estamos esperando o dia da sua vinda. Nós devemos crer, amado, que o Senhor está ao nosso lado, como disse ele no livro de Salmo, né? Que peste nenhuma atingia a nossa tenda. O inimigo, amado, ele não pode nos alcançar, porque as nossas vidas, elas estão escondidas em Deus. Nós estamos guardados no Senhor. Vamos somente confiar, vamos crer em sua palavra, que no momento certo e na hora certa, o Senhor virá buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que estão aguardando a sua vinda. Bem-aventurados são os que estão aguardando, estão esperando, amado, como fizeram também aquela parábola das 10 virgens, das 5 prudentes e as 5 loucas, no capítulo de Mateus, capítulo 25 de Mateus, ali no começo do livro, ali nós vemos, amado, que uma parábola para nós entendermos nos dias que vivemos, porque há muitos loucos que não atentam para a palavra do Senhor, e Deus irá se manifestar, e aqueles que não estiver aguardando e crendo em sua palavra, eles vão ficar para trás. Mas eu quero dizer, amados irmãos, meus queridos, vamos atentar para a palavra do nosso Deus, porque Ele disse que Ele viria. Olha, Ele disse para os discípulos que ficassem em Jerusalém, aguardassem a promessa do vosso Pai. E por isso, amado, Deus, quando fala, Ele cumpre, né? Ele cuida de sua palavra, porque não passe em branco, porque Deus é justo e fiel. Porque diz assim a palavra de Deus: nós não podemos ficar tristes. Um ponto de interrogação. Ele disse: por que está tão triste? Amado, por que vamos nessa noite ficar abatido, triste? Não, vamos ter ânimo. Jesus falou para aquela mulher: tende bom ânimo, mulher, eu venci o mundo. Amado, o Senhor venceu, e vamos crer em sua palavra, para que cada dia mais nós se fortaleça, nós podemos se apossar daquilo que Deus prometeu para a sua igreja e o seu povo. Porque diz assim a palavra de Deus:
E respondendo, um cujo nome era Cleópas, né? Respondeu, disse, és tu sóis peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem acontecido nesses dias? Você é estrangeiro, você é peregrino aqui, você não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu nessa cidade, nesses dias. Amados, muitas vezes a gente temos que entender a vontade do nosso Deus. Se o Senhor prometeu que Ele ressuscitaria, então, primeiramente, Ele, quando Ele ressuscitou, Ele se manifestou ao seu povo, para que alegrasse o coração da sua igreja, do seu povo. É como também hoje nós estamos alegres, porque o Senhor tem se manifestado através dos prodígios, dos sinais, as profecias, elas têm se cumprido de tudo que os profetas profetizaram. Há muitas profecias já se cumpriram, né? Uma coisa que nós devemos entender, que a palavra do Senhor é algo muito tremendo, e por o homem não ter o entendimento, às vezes ele ignora aquilo que acontece, mas o que está acontecendo, a Bíblia diz que tudo é para o bem daquele que o Senhor o ama. Então vamos crer em sua palavra santa, vamos crer nesse evangelho tão poderoso, né? Tão glorioso que é a promessa do nosso Deus, porque a Bíblia diz que aquele que vencer, Deus fará coluna. Amados, vamos permanecer na palavra do Senhor, não vamos olhar para o que está acontecendo, não vamos atentar para essas coisas, mas vamos obedecer, porque quando nós obedecemos, Deus está na nossa vida para agir nas nossas vidas, para nos defender. E se nós não agimos, não obedecemos, como o apóstolo Paulo diz, que nós estamos sujeitos às potestades, estamos sujeitos às ordens aqui da terra. Porque, amado, quando alguém que é uma autoridade, que dá uma ordem, uma lei, nós devemos cumprir, nós devemos obedecer. Porque não há potestade que não haja uma autoridade do nosso Deus. Então vamos obedecer para que nós seja abençoado, para que a gente seja agraciado pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus, que assim nos promete a bênção e a vitória. Então eles naquele momento, eles ignoraram, achando que Jesus era um viajante que estava passando por ali e não sabia o que tinha acontecido naquele dia. E diz assim, e ele lhe perguntou, quais? E ele lhe disseram, as que diz a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavra diante de Deus e de todo o povo, né? Eles estavam comentando, você não sabe que houve o Nazareno, Jesus de Nazaré, que era profeta, poderoso em palavras, que veio, que foi prometido, que ele era o Salvador, ele veio para nos salvar, mas ele foi morto e foi crucificado, como diz, e até agora ele não ressuscitou, porque em palavras foram escrito, ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Amado, muitas vezes estamos com os olhos fechados, não enxergamos os sinais, aquilo que está acontecendo, é cumprimento da palavra do nosso Deus. Eu não sei se esta seria uma forma de Deus alertar o povo e mostrar para eles que na verdade o Senhor, Ele o cobrará de uma forma ou de outra, né, amados? E veja o que está acontecendo, grande multidão descendo à sepultura, essa peste que está infestada no planeta Terra, está destruindo a humanidade, porque eles não creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, amado, quando nós cremos no nome de Jesus, nós temos certeza de quem servimos, nós confiamos no seu nome, na sua palavra, que realmente ela
que nos faz ter esta confiança, essa fé, essa certeza. Por isso eu quero trazer aos amados irmãos esta palavra fiel, esta palavra amigável da parte do nosso Deus, que Ele não falhará, mas Ele vai cumprir. Seja fiel e espere no Senhor, confia nele, e Ele vai realmente abençoar o seu povo. Ele vai dar a solução para aqueles que creem no seu nome, porque diz aqui a palavra do nosso Deus, eles ignoraram algumas palavras, mas o Senhor depois o alegrou o coração deles. Tenho certeza que pode ser que nesse momento você pode estar passando por alguma dificuldade, alguma angústia, mas Deus vai alegrar o seu coração. Por que que Deus vai alegrar o nosso coração? Porque a sua palavra, ela está se cumprindo dias após dia. Então é o momento de nós se alegrarmos, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Amado, seria triste para nós se a sua palavra não se cumprisse, nada do que foi predito, aquilo que foi profetizado não acontecesse, mas tudo que foi profetizado, a maioria das suas profecias, ela já se cumpriu. Vejamos que nós sabemos que desde o livro de Gênesis, lá houve uma profecia e Deus, Ele cumpriu, porque quando Ele estava lá no Jardim do Éden, conversando com aquele casal, Ele disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, pisaria na cabeça da serpente. Amados, e esta profecia, ela veio vindo, ela veio. Então lá no livro de Deuteronômio, Moisés também profetizou, dizendo que entre meio os seus irmãos, Deus suscitaria um profeta, e aquele que não visse a sua palavra seria exterminado. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, as palavras, as profecias do nosso Deus, ela está se cumprindo, amado. Está se cumprindo, não é? Nós vemos que depois os outros profetas profetizavam, uns profetizaram os sinais que era para o homem, o que ia acontecer na vida do homem, e outros profetizaram a vinda do Mestre, a vinda do Messias. Como nós vemos que o profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele o qual o Senhor escolheu e chamou para profetizar e falar da vinda do Messias, como ele falou, nós vemos em todo o livro do profeta Isaías, fala sobre o Messias, fala sobre o Cristo do Senhor, aquele o qual haveria de se manifestar para realmente nos libertar da escravidão, do pecado, assim como antes dele se manifestar, ele libertou o povo de Israel, tirando ele do Egito. Mas para tirar o povo do Egito, primeiro Deus enviou 10 pragas, para que assim acontecesse o momento, para que alguém entendesse e visse que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus de autoridade, um Deus que tudo pode. Por isso, nesta noite, eu quero falar para você, amados irmãos, aquele que nos ouve nesta noite, confia no Senhor, continua nos caminhos, não olha nem para a direita, nem para a esquerda, mas olha para a frente, porque ele se olha para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o nosso Deus, aquele Deus tão glorioso e maravilhoso que foi prometido pelo profeta Isaías. E nós vemos que passando os anos, logo um dia veio a palavra do Senhor, aquela mulher chamada Maria, e disse que ela conceberia e daria à luz a um filho, e colocasse o nome dele Jesus Cristo, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Veja como que é difícil para aqueles que é abençoado e aqueles que fazem a obra do Senhor. Maria, uma pessoa que foi escolhida entre as jovens ali naquela comunidade, ali para conceber e dar à luz ao Salvador do mundo, o nosso Deus, ao qual Deus gerou ali no ventre da sua filha
A Bíblia diz que foi gerado pelo Espírito Santo aquele corpo, para que assim fosse oferecido aquele grande sacrifício, o qual Deus prometeu ali a Adão, e prometeu também a Eva que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois de 4.000 anos, a profecia se cumpriu e ele apareceu para Maria. Depois também apareceu para José. José é um homem que era justo na presença do Senhor e guardava os mandamentos e a lei do Senhor nosso Deus. Porque Maria já estava dada como esposa para José. Mas José não poderia conhecer Maria antes do tempo certo que era determinado pela lei de Moisés. Então, chegando um tempo antes de se realizar o seu matrimônio, então Deus foi e visitou Maria, e ali Maria estava grávida, e quando José soube que Maria estava grávida, ele quis deixá-la secretamente. Olha, José ficou muito nervoso, José ficou muito triste, e em mesmo tempo José ficou com medo. Amado, você está com medo porque está acontecendo? Não, vamos se alegrar, porque se isso está acontecendo, é porque sabemos que está próximo a vinda do Senhor Jesus Cristo, como ele prometeu, que antes dele vir, aconteceria esses sinais que está acontecendo, aconteceria dessa forma. Então vamos confiar no Deus que nos criou, que nos gerou outra vez através da sua palavra gloriosa, porque a Bíblia diz que nós fomos gerados de semente, não fomos gerados de semente incorruptível, mas de uma semente que não se corrompe. Nós fomos gerados da palavra do nosso Deus, nosso Pai Celestial. Por isso nós temos essa esperança de um dia podermos encontrar o nosso Senhor nas nuvens de glória, porque Ele virá e não tardará. Vamos confiar, eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Amados, vamos praticar obras para o reino dos céus, porque João Batista, o profeta do nosso Deus, ele disse: olha, o machado está posto à raiz da árvore, e aquela árvore que não der fruto, ela vai ser cortada e lançada no fogo. Então vamos, amados, ser árvore que dá fruto para o reino dos céus. Vamos, amados, obedecer os mandamentos do Senhor, porque Deus está voltando. O Senhor está se manifestando para buscar a sua igreja, para receber a sua noiva, a eleita do nosso Deus, o qual Ele elegeu antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa. Deus tinha nos elegido para sermos realmente a sua noiva, e vamos passar a ser esposa do nosso Deus, porque haverá um casamento, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso esposo, Ele é o nosso marido. Ele vai casar com a igreja que Ele resgatou com o seu próprio sangue, o qual diz a Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28, que o Senhor construiu, levantou bispo, cheio do poder, cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, para administrar, para ensinar, cuidar do rebanho do Senhor, cuidar da sua igreja que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Sangue de Deus derramado sobre a terra, porque vemos, amado, que o Senhor, para derramar seu sangue, Ele o criou, Ele gerou aquele corpo no ventre de Maria, para que assim pudesse fazer esse grande sacrifício, o qual nessa noite estou falando. Jesus Cristo, o nosso Deus, o Cristo, o sacrifício do nosso Deus, o qual Ele haveria de fazer para nos resgatar e perdoar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam distantes, estavam destituídos, eles perderam o direito, como diz no livro aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna. A vida eterna é Jesus Cristo. Quando nós cremos em sua palavra, quando nós atentamos para ela, quando nós vigiamos, né, amados? Amados, porque nessa noite eu não estou aqui pregando, eu não estou falando de um ser que hoje é uma coisa e amanhã é outra. Estou falando de um ser que não muda. Ele disse: eu sou ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus é para sempre. Ele é o princípio e Ele é o fim. Não houve Deus antes dele e nem depois dele haverá. Eu sou Deus de eternidade a eternidade, como diz nos Salmos 90, se não me falha da memória, no versículo 2, né? Que antes que os montes existissem, eu sou Deus. Então Deus, amado, aquele Deus, o qual o homem luta, para às vezes descobrir o seu segredo, mas para descobrir o segredo de Deus, é necessário que esteja de acordo à sua palavra. Há segredo que há a não ser revelado, porque a Bíblia diz que aquilo que é para ser revelado para nós, vai ser revelado, mas o que não é somente para o nosso Deus. Nós temos que realmente crer na sua palavra, temos que entender a vontade do nosso Deus. Vamos, amado, neste momento, vamos dar credo à sua palavra, vamos dar credo ao seu Evangelho Santo, vamos se colocar na presença do Senhor, vamos estar buscando, vamos estar lendo a sua palavra, meditando dias após dia, porque você não sabe, o Senhor pode se manifestar nesta noite, e se nós não estivermos aguardando a sua vinda, vamos ser como aquelas 5 virgens prudentes, que estava cheia do azeite, não como as loucas, que quando chegou o momento, elas pediram um pouco de azeite emprestado, mas as 5 prudentes disseram: olha, vá e compre para vocês, porque o que nós temos é somente para nós, porque para que não falte para nós, vai e compre. Então, amado, vamos estar com as nossas lâmpadas acesas, vamos estar sempre na presença do Senhor, vamos estar com nossos joelhos dobrados, as nossas mãos levantadas, adorando o Senhor nosso Deus, que assim Ele nos honra, quando nós obedecemos a sua palavra, Ele nos dá aquilo que nós desejamos, a sua gratificação para aqueles que o servem, é a vida eterna. Amado, não existe algo melhor do que nós esperamos alcançar um descanso diante na presença do nosso Deus, porque diz assim a palavra do Senhor, ainda mais um versículo que diz assim, no versículo 20, diz assim o versículo 19: e ele lhe perguntou quais, e ele lhe disseram as que dize a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, né? Você está perguntando, era um profeta, Jesus o Nazareno, um profeta poderoso em obra, na presença do nosso Deus, e entre meio ao seu povo, que o Senhor, Ele se manifestou para fazer a sua obra, para falar do seu amor, do teu evangelho glorioso. Eu quero, amados irmãos, que você medite nessa noite, nesta palavra gloriosa, o qual estou transmitindo, ao qual Deus tem nos usado, para falar do seu amor, da sua palavra santa e gloriosa, que diz no versículo 20, e como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. Eles entregaram um homem que só fez o bem, né? Como ele que dizia, eles entregaram. Os príncipes, os sacerdotes entregaram para ser morto e depois crucificado. Mas, amado, era lícito que acontecesse. Porque se ele não fosse morto e crucificado, não aconteceria o sacrifício o qual você, eu, nós, a igreja de Deus precisava desse sacrifício de pecado. Então Deus preparou e nos dá o direito de voltar a congregar outra vez com o nosso Deus. Porque uma certa vez
o profeta João Batista estava à beira do Rio Jordão, nas margens do Rio Jordão, ele estava batizando. E ali Jesus estava passando. E ele olhando e viu, disse: eis ali, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, aquele Cordeiro que, segundo a palavra, diz que ele foi imolado antes da fundação do mundo. Esse sacrifício, na memória, nos atributos do grande Deus, na sua presciência, já tinha sido oferecido em resgate das nossas almas, porque Deus já tinha previsto a queda do homem lá do Jardim do Éden. Mas assim Deus também preparou um grande sacrifício, um sacrifício perfeito, um sacrifício que realmente resgata o homem, porque a Bíblia diz, meu amado, que precisaria de um justo, mas segundo a Bíblia fala de 3 justos, não é? Mas a sua justiça não era o suficiente para resgatar o homem, né? Libertar o homem da condenação. Mas o sacrifício que Deus escolheu, um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem pecado, um cordeiro limpo e purificado pela vontade do nosso Deus, como diz a Bíblia, que ele não foi gerado nem da vontade do varão, nem da vontade da carne, mas foi gerado da vontade do próprio Deus. O Deus santo e glorioso, como diz a Bíblia, que o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, Deus se humanizou em carne, para nos dar o direito de vida eterna. Somente esse Deus pode resgatar o homem, mas para que o homem fosse resgatado, era necessário que houvesse um sacrifício. Porque, amado, nós temos exemplo desde lá do Velho Testamento, que o homem, quando pecava, era oferecido um sacrifício, levado aquela oferta ao sacerdote, e o sacerdote oferecia o sacrifício por ele e também pelo aquele que errou perante o nosso Deus, para aplacar a ira de Deus, porque o homem tinha pecado. Mas aquele sacrifício não era necessário para que o homem pudesse sair da sepultura. Tinha que ter um sacrifício agradável ao Senhor. Por isso que ele disse ao livro aos Hebreus: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O nosso Deus, ele preparou o seu sacrifício para nos resgatar. Jesus Cristo, aquele que a Bíblia diz que é o poder de Deus, sabedoria de Deus, aonde que Deus habita, aonde que Deus faz os prodígios, onde que Deus faz os milagres. E após ele descer à sepultura, diz a Bíblia que Deus o ressuscitou dos mortos e assim o levou para ele, porque ali estava o corpo de Deus, onde a Bíblia diz que ele é a imagem do próprio Deus, a imagem do Deus invisível. Amados, aonde nós podemos contemplar Deus é somente na face de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que homem algum jamais viu a Deus, e diz também que aquele que vê Deus morre. Então, amados, assim nós podemos ver Deus na face de Jesus Cristo, porque ali é o corpo de Deus, aonde quando nós chegarmos no céu, na glória do Senhor, nós podemos contemplar o nosso Deus, aquele Cordeiro que está no meio do trono. Ali está a nossa majestade, o nosso Deus, aquele que se humanizou em carne, e assim ao terceiro dia ele ressuscitou, tomou para ele, e agora nós esperamos o dia que nós chegamos ao céu. A Bíblia diz que assim como ele é, nós o veremos. Vamos ver o nosso Deus na face de Jesus Cristo, aquele corpo o qual o Senhor preparou, ofereceu em sacrifício, ao terceiro dia ressuscitou e levou para ele, porque é o seu corpo, assim o que ele criou, para que podemos adorarmos e bendizer o nosso Deus e o nosso Pai Celestial. Amados, nesta noite estou chegando ao término dessa mensagem, desta palavra tão gloriosa,
tão magnífica que é a palavra de Deus. A profecia, como diz que a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Uma palavra que nos muda a nossa vida, que nos transforma a nossa vida, transforma o homem velho em uma nova criatura. Amados, vamos atentar para esta palavra tão santa, tão gloriosa, que é a palavra do nosso Deus. A palavra santa, palavra gloriosa, uma palavra que liberta o homem do pecado e da corrupção deste mundo e ainda garante a vida eterna. Vamos confiar no Senhor, vamos estar na presença do nosso Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor na terra, vamos andar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a sua vontade, porque Ele merece a nossa adoração. Então vamos adorar o nosso Deus, o Rei da Glória, o Santo de Israel. Eu quero ler apenas a escritura aqui, para nós encerrarmos, aqui no livro de Salmos, né? Livro de Salmos, no capítulo 113, que diz assim a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue os necessitados, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filho. Louvai ao Senhor. Nós sabemos a esse Deus que faz todas essas coisas, né? Faz a mulher estéril ser mãe de filho e habitar em família, né? Porque nós só podemos considerar que temos uma família quando temos filho. Quando não temos filhos, somos simplesmente um casal. Mas para ter uma família é necessário que haja os filhos. E a igreja do Senhor, ela tem que dar a luz para sermos uma família em Cristo Jesus. Porque Ele nos chamou para ser filho. Ele nos chamou para servir a esse Deus que conhece todas as coisas. Quem é como o nosso Deus, né? Quem é como o nosso Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas. O nosso Deus habita nas alturas e Ele nos prometeu que vai nos levar para onde Ele estiver, nós esteja também junto com Ele, adorando a sua beleza, da sua santidade. Por isso, nessa noite, eu quero agradecer aos amados irmãos que nos acompanhou através do Facebook e que você continue acompanhando, porque nós estamos sempre passando a mensagem do Senhor, como nesses dias, por uma ordem federal, que nós não podemos estar reunidos em agrupamentos de pessoas, por causa dessa crise. Então vamos, amados, estar transmitindo a palavra de Deus através do Facebook, através de outras formas, de maneira que nós se comunicamos, para que os irmãos estejam a palavra de Deus. Amados irmãos, você que é obreiro, você que é ministro deste ministério, a igreja do Deus do impossível, você sempre esteja passando uma mensagem para os amados irmãos. Você tem liberdade de estar falando com o irmão, aquele que é ouvinte, que precisa ouvir a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, todos os dias do nosso trabalho aqui, estarei passando uma mensagem para que os amados irmãos fiquem atentos na vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nessa noite o Senhor esteja abençoando os amados irmãos, em todos os lugares que esteja, a igreja do nosso Deus e nosso Pai Celestial, porque os nossos cultos estão suspensos. Temporariamente, não sabemos o dia que vamos voltar a congregar juntos, se reunir, mas vamos estar juntos em espírito, para assim adorarmos o nosso Deus e o nosso Pai. Assim que se normalizar tudo,
eu estarei dando o aviso e voltaremos a adorar o nosso Deus no templo o qual foi construído para nós juntos adorarmos e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite o Senhor da glória, o Deus da eternidade, esteja abençoando os amados irmãos, a igreja do Senhor que está na terra, pregando e anunciando o Evangelho Santo do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça, ore para que em breve, haverá um batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas vamos orar para que Deus prepare o dia para a gente estar batizando o irmão que pediu o batismo e espera ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, assim como disse Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Após você ser batizado, amado, você é um forte candidato para o reino dos céus. Não é que você está no céu ainda, mas você está cumprindo com toda a justiça diante do nosso Deus e nosso Pai Celestial. Amém? Neste momento, eu quero orar junto com os irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado. Tá bom? Que em breve voltaremos assim, falando do amor de Cristo, e você possa estar nos acompanhando em outras mensagens, através do WhatsApp também estou mandando mensagem para aqueles que estão no grupo, que Deus o abençoe, que Deus esteja guardando vocês de todo o perigo e todo o mal. Vamos crer na palavra de Deus. Você medita no Salmo 91, que o Senhor diz que peste nenhum pode assolar as nossas vidas. E Ele é o Deus que fecha os ferrolhos, amado? Que nos guarda, fecha nossas portas para que o inimigo não possa nos atingir. Amém? Oramos em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, poderoso, bendito, adorado e soberano e eterno Deus, nesse momento, Senhor, eu agradeço, Senhor, por mais uma mensagem, por mais ser transmitido a sua palavra ao coração dos amados irmãos e daqueles que nos acompanham através do Facebook. Jesus de Nazaré, meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã. Se tiver alguém nesse momento que esteja enfermo, meu Deus, Senhor, que ele alcance a tua misericórdia e que seja liberto agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu repreendo e eu reprovo toda sobra do mal. Meu Deus, que o Senhor Jesus liberte, Senhor, as nossas vidas. Senhor, eu também apresento, Senhor, as autoridades deste país. A crise, meu Deus, que o país atravessa, Senhor. Jesus de Nazaré, dá sabedoria para aqueles que estão, meu Deus, na direção deste povo, Senhor. Dá graça, bênção, dá vitória, meu Deus. Eu te peço no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Pai Celestial, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com os irmãos, esteja com a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para todo o sempre. Amém. Amém. Que Deus o abençoe a todos. Estamos encerrados nesta noite, em nome de Jesus.